nossas maiores autoridades estão aqui. É muito importante que tanto eu, como Bela, como o Padre João, Rogério, todos os parlamentares aqui, são uma ferramenta de diálogo, de interlocução, mas nada melhor do que trazer os povos que sentem nesse lugar, que são os maiores doutores, porque sabe, os nossos advogados aqui populares também, mas trazer Glauco, trazer Macota, que sente isso na pele, exatamente para dizer que, assim como tanto nosso presidente, Rogério Corrêa, que é da Comissão Externa de Fiscalização e da Repactuação do crime de Brumadinho e Mariana, agora estou como subrelatora para também fazer esse processo de consulta junto a povos, comunidades tradicionais, porque o que se vive em Minas Gerais, na verdade, ao invés de pensar todo o projeto de impacto, agora é reprodução, e uma reprodução colonial, onde não se escuta as bases. E eu sempre falo que não se pode curar o mal com a mesma enfermidade. Em Minas Gerais, que o que se vivencia hoje é o avanço da mineração, mas no norte de Minas também ainda é o avanço da monocultura de eucalipto. Então existe um projeto de extermínio, assim como existe um projeto de extermínio aos povos, existe um projeto de extermínio às águas gerais, às montanhas gerais, às mulheres gerais, porque é um estado que ainda mais mata mulheres, e é uma política de extermínio junto aos povos e comunidades tradicionais. E assim como é uma política de Estado hoje, do presidente Lula, assim como existe esse momento também de compromisso junto aos territórios indígenas, de barrar o desmatamento, de barrar o garimpo, e todo mundo de Minas Gerais, os parlamentares que tiveram aqui, 18 parlamentares na segunda-feira passada, o que nós falamos é, Minas Gerais foi tão importante para a decisão das eleições e que nós queremos que Minas Gerais seja importante nesse processo agora também. Ninguém foi mencionado aqui, mas infelizmente nós queríamos ter um ministro de Minas Gerais que fosse mais comprometido, mas nós temos um ministro de Minas Gerais que é do Minas Energia e que ainda faz lobby com a mineração. Então é muito importante dizer que o que nos representa aqui são esse processo de consulta, entendendo que se não resolver isso agora, porque esse caso vai criar precedente, o que tem falado, assim como a Serra do Curral é um caso de repercussão geral, mas no norte de Minas as comunidades estão impactadas pela mesma situação de empresas internacionais, e se nós não conseguirmos barrar esse caso agora, nós vamos ter mais problema pela frente, porque vai ter que lidar com outros problemas em outros estados brasileiros. Então, porque ele vai ser precedente. Se aprovou em Minas Gerais, isso vai servir também como um marco para ser aplicado em outros territórios. Quando nós estamos falando de direitos sociais, ambientais, culturais e ancestrais, o que nós temos discutido, assim como acontece no território Yanomami, que toda essa situação de crime ela não seja de comoção momentânea, assim como foi a barragem de Brumadinho, de Mariana, porque se você visitar vários territórios, assim como Luísa é de Minas Gerais, sabe, Macacos é uma cidade maravilhosa, linda, mas onde a população não sorri. Você já imaginou onde a população não sorri? Porque toda semana existe um alerta de rompimento de barragem. Então ela já está inundada, porque elas não conseguem dormir, porque elas não sabem se vão amanhecer vivas. Então, para que o povo de Minas Gerais seja maior do que as mineradoras, em um estado que não pode ser pautado, assim como existe uma discussão do agronegócio no Brasil, dizendo que a mineração é o que sustenta Minas Gerais, a mineração não representa mais do que 4%, a cultura representa mais do que 7%. E nós temos que lidar ainda com um grande índice de suicídio em Itabira, Mariana, Brumadinho, então é uma população que tem sido adoecida. Então, além desses impactos também do que foi colocado por nosso advogado aqui, é dizer que o não processo de consulta e regulamentar a consulta livre e prévia informada ainda coloca em risco também o processo de heteroidentificação, dizendo que quem vai dizer quem é quilombola, indígena, são as outras pessoas. Em Minas Gerais, 68% das populações em situação de vulnerabilidade mais impactada pela mineração são as comunidades quilombolas. Então, assim, o que resta disso é uma extrema pobreza de um povo que é tão contraditório, que mais defende, em 4 anos de ausência do Ministério do Meio Ambiente, de um ministro que era antiambientalista, quem foram os principais ministros do meio ambiente fomos nós. E agora é importante dizer, já para finalizar, que em Minas Gerais, assim como o Frei coloca, que é o Ricardo Salles, eu falo que é o Ricardo Malles. Dizendo, é o Ricardo Malles, é a continuidade de todo esse projeto de destruição no Estado, e contar com a nossa força na mobilização, na capacidade social dos movimentos sociais de povos e comunidades tradicionais, e a nossa capacidade aliada junto com a Pastoral da Terra, Terra de Direito e nossos parlamentares, é uma possibilidade de fazer uma governança
para impedir todo esse processo de destruição. Porque Minas Gerais projeta para o mundo, não só na eleição, mas o que for decidido em Minas Gerais, inclusive nos projetos socioambientais, vai projetar também para o Brasil, vai projetar para o mundo. E nesse sentido eu falo que nesse processo de civilizado que Glauco coloca, nós se vimos lesados. Então nós temos que pensar uma outra civilização. Por isso que eu falo que contra a mineração, somente mineração, nós estamos preparados para repensar a relação das nossas montanhas gerais. Vender empresas de Minas Gerais, né? Vende a preço de banana, todo um processo de sucateamento, e ele falou que a meta para o próximo governo de Minas é dobrar essas mais de 40 idas que ele foi lá. Então, assim, é vender o nosso patrimônio mesmo, a preço de banana, agora é CEMIG, é Copasa, é um projeto para deixar o estado de Minas Gerais de joelho e a gente, né, fora desse projeto civilizacional. Que bom que vieram, né? Frei Giovana fez contato comigo na semana passada, e a gente está aqui. Ontem passamos a tarde com o MAB discutindo muito, né, da questão da mineração. Não só eu, mas outras pessoas aqui na Secretaria-Geral estamos muito empenhados em acompanhar a questão da repactuação, mas não só da repactuação de Mariana, entender o que é o impacto da mineração e nesses grandes desastres que a gente tem vivido no Brasil e como que isso precisa entrar para a agenda do governo, né? Então a gente está nesse processo aqui, ao mesmo tempo de se reconstruir, né, enquanto governo federal e também na Secretaria-Geral, a nossa tarefa é a questão da participação. Então fazer esses processos principalmente a partir dessa dimensão da participação, né, com as pessoas que são atingidas, que são mais diretamente impactadas. E acho que eu acompanho, né, a questão do Rodoanel já tem algum tempo. A complexidade disso é muito grande, mas também são muito grandes todos esses absurdos. Eu acho que o que vocês trouxeram eu também como mineira sinto, né? A gente tinha antes o Zema com o Bolsonaro, agora a gente tem o Zema com o Lula. O que é possível fazer, né? Com toda a dificuldade, mas temos uma bancada muito forte também. Eu me sinto muito representada por vocês, nossos parlamentares, Padre João também. E ficamos à disposição para pensar no nosso lugar aqui da articulação e da participação, o que a gente consegue. Então também já passo aqui para a secretária, mas saibam que vocês têm aqui, né, os aliados e as aliadas possíveis da gente não, né, continuar pautando essa questão do Rodoanel e, no limite, de fato, impedir essa leilão, né? Cancelar a nulidade do leilão. Bom, dizer, primeiro boa tarde, né? Assim, dizer quando a gente recebe o ofício, né? Uma coisa é a gente ler o que está ali, né? O texto, outra coisa é ouvi-los, né? E assim, o nível de violências que a gente percebe, né? É um negócio muito impressionante, é muito impactante ouvir esses relatos de vocês. E acho que Glauco disse agora um elemento que é essa questão da privatização. No fundo, a privatização dos serviços públicos, ela inviabiliza qualquer perspectiva de políticas públicas, né? Então você tem essas empresas públicas, elas executam as políticas. Então na hora que você as privatiza, e esse era o grande projeto do governo Bolsonaro, era a privatização, né, completamente generalizada, e quando não era privatização, era o sucateamento dessas empresas, né, você na verdade inviabiliza as políticas públicas. É uma felicidade muito grande ver parlamentares jovens, atuantes, guerreiras, todos. Comentar também o Padre João, diga que eu mandei um abraço para ele. Vejam, aqui assim, tem alguns elementos que trabalhei na Caixa por 28 anos, né? Então a gente tem alguns elementos aqui que são muito absurdos, né? Você pensar no deslocamento de 15 a 20 mil famílias, né? Porque quando a gente fala 15 a 20 mil casas, 15 a 20 mil famílias num processo como esse, né? É uma coisa assim, que a gente não se imagina que num momento como esse, com o impacto ambiental, né, que vocês relataram aqui, né, em todas essas áreas, né, que seriam, vamos dizer assim, cortadas, né, seriam praticamente estraçalhadas por um empreendimento como esse, é algo muito impressionante. E penso que o ministro, né, Márcio Macedo gostaria muito de estar aqui. A Luísa já pautou, né, não só o tema do Rodoanel, né, mas o tema também de Mariana como ministro. Ele tem uma perspectiva de realizar uma agenda em Minas Gerais, então vocês já fiquem com essa informação. Infelizmente hoje a agenda não possibilitou que ele estivesse aqui conosco, mas ele já tem essa perspectiva da gente fazer uma agenda lá. E eu acho que aqui a gente sai com uma tarefa, uma missão, né? Porque vejam, aqui eu diria que nós temos várias
várias frentes que poderão ser trabalhadas, tanto no âmbito da justiça, né, da Procuradoria mesmo, geral, de órgãos da justiça, né, federal, mas também o Ministério do Meio Ambiente, né, você tem o Ministério das Cidades, porque aqui vocês trouxeram, inclusive na perspectiva de implementar, aí sim, de fato, soluções que reconheçam a vida, né, a centralidade da vida, que é você ter a própria revitalização do atual anel rodoviário, porque se você tem, né, mortes, né, constantes ali, a gente precisaria revitalizar isso agora, não é um projeto que leve 10 anos e que você espere. Né, a própria discussão do trem, né, do trem dos subúrbios. Então, assim, aqui há muitas, vamos dizer assim, há muitas áreas de governo que a gente teremos, né, ficamos aqui com a responsabilidade, com o compromisso e com a missão de fazer essa articulação. Ainda tem o tema também da demarcação, alguém trouxe também a prioridade do registro da demarcação de terras. Eu não sei quem foi que trouxe esse tema, mas também tem essa outra prioridade que foi colocada. Né? Além, por óbvio, né, do tema central de vocês, que é o tema do cancelamento do leilão. Então, veja, acho que a gente sai daqui primeiro, né, com esse compromisso, né, Governo Federal, Secretaria-Geral da Presidência da República, que faz exatamente um processo de articulação governamental, os diversos entes, para que isso nos possibilite a voltar a fazer outro diálogo com vocês. Até, se possível, a gente fazer isso, inclusive, né, no território, né, ouvindo e conversando e dialogando. Veja, nós vivemos o governo, né, Bolsonaro, e a gente viu o nível de violência, de sucateamento mesmo de todas as instituições, e não ter as audiências públicas, não ter essa escuta, isso foi, vamos dizer assim, a grande marca deste desgoverno, vamos chamar assim, né? Mas foi a marca de um governo fascista mesmo, um governo que não tem qualquer compromisso com a vida, não tem qualquer compromisso com as pessoas. Então, eu diria para vocês que seria isso. Acho que o nosso grande papel agora seria buscar essa articulação governamental. Eu vi que o ofício saiu para vários ministérios, ou seja, é porque vocês percebem que essa pauta... Tem interface com exatamente, 7 ela ministérios. perpassa esses ministérios, então acho que a gente fica com essa responsabilidade, que é o grande papel da Secretaria-Geral, para que a gente busque essa articulação, entendeu, Frei? Então, ótimo. Eu penso que vocês podem sair daqui com esse compromisso, e da gente em breve, né, for pela própria Luísa, que conhece profundamente esse tema, a gente voltar a conversar. Secretária Maria Fernanda, muito bom ouvir esse feedback positivo, né, de compromisso com essa causa. Lembrando que nós já pedimos também à ministra Marina Silva, e agora, ministra, como a vida é espiritualidade, é símbolo, a gente tem que ter mística também, né? Eu queria convidar a representação dos povos e comunidades tradicionais aqui, nossa querida Macota Kidoyalê, junto com o nosso quilombola Glauco e com a nossa querida deputada Célia Chacreabá, para aqui fazer a entrega para você, para toda a Secretaria-Geral da Presidência aqui, dos 2 ofícios que têm uma síntese das reivindicações das questões. Tá? Pode ser? Estamos aqui nesse momento tão importante, trazendo as vozes das comunidades quilombolas, tradicionais, indígenas, apanhadora de flor, vazanteiro, dos povos de Minas Gerais e das montanhas gerais, que precisa ser escutada, que Minas Gerais precisa retomar essa relação de não ser destruída pela mineração, porque nós somos as forças das Minas Gerais e queremos ver a Minas Gerais de a entrega oficial aqui dos 2 ofícios aqui para a Secretaria-Geral da Presidência, na pessoa da secretária executiva Maria Fernanda, né? Acidente não foi, sabiam que não, mas tinham que produzir. Tinham que produzir. Mariana, Brumadinho, profetas falaram, mas os grandes não ligaram. Profetas falaram, mas os grandes não ligaram.